Boa noite a todas, a todos. Boa noite. Eu quero saudar a mesa na pessoa da professora Lúcia Guerra e chamar a atenção para a composição dessa mesa. Tem 4 italianos e 3 brasileiros, o que mostra a hegemonia e a presença forte daquele país, daquele povo na nossa história e na nossa vida. Serei breve, porque as companheiras italianas, lamentavelmente, vão ter que nos deixar logo mais para viajar, vão ter que ir para Recife e de lá retornar à Itália. Mas elas vão prometer voltar de novo para que a gente possa, para ela conhecer melhor o Brasil, para elas conhecerem melhor o Brasil. E logo que eu soube que essa universidade promoveria uma homenagem à queridíssima e saudosa Linda Bimbi, eu corri para falar com o meu presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados, da qual eu e o padre Luiz Couto somos membros titulares, para que se associasse, enquanto Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, a essas homenagens aqui na Paraíba, na Universidade Federal, para que a gente pudesse iniciar as comemorações que devemos ainda fazer, as celebrações que ainda devemos promover, em homenagem póstuma a essa mulher luminosa que agora, depois que partiu, já não está mais submetida às restrições do seu rigor ético, do ponto de vista de uma liderança indispensável, imprescindível para o Brasil e para o mundo na luta pelos direitos humanos. Nós devemos resgatar essa figura, projetá-la, sobretudo no momento crítico da vida nacional, em relação aos direitos humanos, em relação às perdas valiosas do povo brasileiro, em relação aos direitos individuais, aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, com fortes riscos à nossa democracia. E esse seminário, professora Lúcia, se dá exatamente nesse momento crítico da vida nacional. E certamente as resoluções, as propostas, as contribuições que resultarão desse seminário devem compor e devem sugerir iniciativas que possam fortalecer a nossa luta de resistência a esse retrocesso enorme que está acontecendo hoje em nosso país. Hoje mesmo, o Conselho das Nações Unidas publica um documento, um relatório, em que considera que a PEC 55, que está no Senado para ser votado lá, e que já foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados, sobre o número 241, que é a chamada PEC do corte de gastos, que é nada mais, nada menos do que o corte por 20 anos de recursos para a saúde, para a educação e para a seguridade social. Vai congelar a economia do país. A menina está protestando. Obrigada, obrigada. Temos que protestar, temos que resistir e temos que dizer não a esse governo golpista, ilegítimo e que está promovendo retrocessos inaceitáveis na vida democrática do nosso país. E a Linda... E a Linda é símbolo e emblema dessa luta. Jovem religiosa, numa comunidade religiosa de educadoras que não tinham essa sensibilidade na época para aquilo que o Brasil vivia, e para que os pobres do Brasil viviam, mas a Linda tinha, a Linda descobriu, a Linda se identificou, a Linda se colocou a serviço dos brasileiros e da democracia e da civilização brasileira, quando ela rompeu, inclusive, com a sua congregação, uma congregação de religiosas educadoras, exímias educadoras, porém de colégios de meninos e meninas, meninas ricas, de famílias ricas de Minas Gerais. E a Linda, com a sua sensibilidade, com a sua generosidade e com a sua abertura para o outro,
e para a verdade, e para a democracia, e para as liberdades, ela disse não, não é isso que eu quero como religiosa, não é isso que eu quero como educadora. Rompeu, e depois teve que sair fugida do Brasil, perseguida pela ditadura militar, porque ela acolhia no seu colégio os meninos estudantes da época que resistiam à ditadura militar e que estavam sendo perseguidos, presos e torturados pela ditadura militar. E a Linda, por conta disso, né, se somando aos brasileiros, aos jovens estudantes brasileiros que lutavam para defender as liberdades democráticas, ela foi perseguida e saiu fugida do Brasil. Voltou para a Europa, mas ficou no Brasil, através do seu sonho, o sonho de liberdade, o sonho de justiça, de igualdade para todos, que era isso que a motivava, que a mobilizava, que a fazia agir com a eficácia em que ela se deu na sua atuação, embora com a humildade, com a simplicidade, escondia até o protagonismo que ela exercia ao largo da luta dos países da América Latina, que, como o Brasil, viveram terríveis ditaduras, né? A Operação Condor, por exemplo, em que países se juntaram para se tornarem mais fortes na repressão aos brasileiros e pessoas de outros países que resistiam às ditaduras militares do Cone Sul e da América Latina. Foi a linda inspiração de tudo isso, da luta pelos direitos humanos no mundo inteiro, e ela foi uma embaixadora do Brasil na Itália. Eu me lembro que durante a ditadura militar, era ela, né, que fazia chegar a verdade sobre a criminalidade da ditadura, recaindo sobre os que lutavam pela liberdade e pela democracia. E ela ajudou muito aos brasileiros. Eu estive várias vezes na casa da Linda, e eu sei o quanto ela era brasileira, mais do que qualquer um de nós. Mas também era uma italiana de garra, de convicções, de vontade, de capacidade de acreditar que é possível a mudança, e que é possível construir o novo, a partir de uma determinação vigorosa, que era isso que era a personalidade e a figura emblemática da Linda Bimbi. E eu dizia lá para o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu e o padre Luiz Couto, somos paraibanos, somos da Comissão de Direitos Humanos e queremos estar junto nessa homenagem à Linda Bimbi. Isso nos dá uma enorme alegria, apesar da tristeza e da perda que foi para todos nós, e aos militantes dos direitos humanos no Brasil e no mundo, a partida dela. Mas ela está muito mais presente hoje, talvez, do que quando estava fisicamente nos ajudando, nos orientando e nos estimulando a não desanimar dessa luta. Então, eu quero fazer desse ato, né, uma oportunidade de reiterarmos o nosso compromisso, né, com a democracia, com os direitos humanos, junto com essa universidade que nos orgulha. E eu também tenho a alegria de dizer que o que me dá também felicidade nessa noite, além da homenagem à nossa querida Linda Bimbi, é estar na minha universidade. A universidade que me conferiu o título de assistente social, ainda numa escola agregada à Universidade Federal. E mais, eu poderia ter sido professora dessa universidade. Me formei, fiz o mestrado em São Paulo, né, na época dura da ditadura militar, 68, 69, me formei lá para vir lecionar na Universidade Federal da Paraíba, porque fui como bolsista da CAPES, só que quando chegou o dia de eu assumir a disciplina, eu recebi um recado da diretora do Departamento de Ciências Sociais, dizendo que a ditadura militar havia vetado a minha entrada na Universidade Federal da Paraíba, porque eu estava junto com os que lutavam pela reforma agrária, né, da luta no rescaldo das ligas camponesas na Paraíba. E aí tive que sair da Paraíba, porque começou o cerco contra mim, como o cerco com muitos outros companheiros e companheiras que lutávamos pela democracia e pelas liberdades. E aí, também fugindo para São Paulo,
saí chorando no ônibus da São Geraldo, achando que eu tinha deixado a luta para trás. Só que quando eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar como assistente social da Prefeitura de São Paulo. Eu fui trabalhar com os favelados e cortiçados da cidade de São Paulo, os mesmos irmãos nordestinos fugindo do latifúndio e da repressão dos poderosos da terra, que não lhes davam as condições mínimas de sobrevivência em sua terra natal. Então, eu chegando lá, fui trabalhar com eles, aí eu descobri que a luta era a mesma aqui pela democratização da terra no campo. A luta era a mesma lá pela democratização da terra na cidade, a luta pela reforma urbana. Então, essa situação, ela permanece até hoje. Até hoje não se fez a reforma agrária no país. Até hoje não se fez a reforma urbana no país. Até hoje não se consolidou a democracia em nosso país. Portanto, há muita luta ainda pela frente. Há muitas perdas que estão ocorrendo. E nós temos que sair desse ato e desse seminário, professora, reiterando o nosso compromisso de continuarmos juntos, resistindo, acumulando forças, para criar força política suficiente, para dar um basta a todo esse retrocesso que está recaindo sobre nossa cabeça por um governo que não passou pela vontade popular, que é esse governo Temer, presidindo hoje o país. E, professora Lúcia Guerra, quero me colocar o mandato, embora não seja pela Paraíba, mas seja por São Paulo, mas eu estou sempre com minhas raízes fincadas nesse Estado, e meu compromisso é com o meu Estado e com a luta pela reforma agrária e pelos direitos humanos. Onde essa questão estiver colocada, em qualquer parte do Brasil e do mundo, vamos nos colocar, assim como junto com o padre Luiz Couto, que é um dos parceiros dessa luta no Congresso Nacional, para estabelecermos essa ponte, essa articulação e esse intercâmbio, para o que for necessário, entre a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados, a Universidade Federal da Paraíba e a Lélio Basso, que é a instituição que também tem nos ajudado a promover tribunais permanentes aqui no Brasil, como fizemos, além daquele primeiro, que ocorreu em relação à ditadura militar no Brasil, nós já trouxemos uma sessão do Tribunal Permanente dos Povos para discutir a violação dos direitos das crianças e adolescentes do Brasil, que num tribunal que houve em 96 na Itália, em que eu representei, eu e o Hélio Bicu do Brasil, ficou comprovado que o Brasil era o país que tinha a legislação mais avançada em relação aos direitos das crianças e adolescentes, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E, paradoxalmente, era o país com maior grau de violação dos direitos de crianças e adolescentes do mundo. E fizemos um tribunal no Brasil. O Brasil foi sentenciado como responsável por esses crimes todos que têm sido cometidos contra nossas crianças e nossos adolescentes. Pois bem, companheiras, companheiros, professores dessa incrível universidade, em relação à qual temos um enorme respeito e admiração e orgulho dela, nós somos os mesmos, juntos com vocês, tenhamos nascido onde nascemos, a serviço de uma mesma causa, cujo símbolo dela é Linda Bimbi, e a luta pelos direitos humanos, a luta pela democracia, a luta por tudo aquilo que representa de luta por direitos sociais, direitos humanos e direitos iguais para todo cidadão e cidadão do mundo, não só brasileiro, nem só italiano. Muito obrigada.